Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial aí do Cinema 4D, Cinema 4D. Nesse tutorial eu vou falar sobre máscaras splines. Eu fiz uma introdução para o meu canal novo, né? Transformei o meu logo em 3D e tal. E algumas pessoas pediram para eu demonstrar aí o que eu tinha feito para fazer aquela evolução das letras em camadas, né? Então, na verdade, eu usei um efeito chamado máscara spline e eu vou mostrar para vocês aqui como se faz, tá? Eu também peguei essas dicas aí num tutorial na internet em espanhol no YouTube e estou repassando para vocês, ok? Então vamos lá. A primeira coisa a fazer é criar uma spline de texto, ok? Então cliquei aqui do ladinho. Texto, já apareceu aí um texto. Vem aqui na caixa de diálogo e mudo o nome. Eu vou colocar aqui um nome chamado tutorial, tá? Só pra gente fazer aí essa demonstração. Escrevi aqui, cliquei aqui no meio e já mudou. Eu vou mudar a fonte. Eu gosto de uma fonte aqui que é Stencil, tá? Então eu coloquei aqui a fonte Stencil. Próxima parte é criar agora uma spline para servir de máscara para a evolução dessas letras. Então eu vou vir aqui, antes eu vou mudar a vista e vou colocar nessa vista frontal aqui, ok? Para ficar mais fácil de visualizar. Vou pegar uma spline, eu vou usar a Cubic, tá? Ou você pode usar qualquer uma. Eu posso usar aqui a Bezier, que é a mais comum, tá? Então eu vou usar aqui a Bezier e vou fazer uns dentes aqui, uns degraus, né? Ok? Então estou fazendo aqui mais um pouquinho. Vou jogar um pouco mais para longe. Vou criar então a minha máscara, que é isso aqui, tá? Bom, finalizado, aperto Enter. Então eu fiz uma máscara, né, para cobrir toda a letra, todas as letras da minha palavra tutorial. E vou fazer uma animação, né, com essa spline. Vou deixar ela aqui toda tampando meu tutorial, minha letra, né, minha outra spline. Vou colocar a agulha da linha de tempo no 0, clicar aqui com Ctrl na chavinha, criei um keyframe. Vou levar aqui a agulha para 60 segundos, 60 frames, desculpa, e vou criar de novo um outro keyframe. Então, tá aqui. Nesse segundo keyframe eu movimento a minha spline. Aqui no 0 eu vou... desculpa, eu acabei fazendo aqui sem fazer a movimentação. Então, aqui em coordenadas, né, nesse primeiro ponto 0 eu vou deixar tampando a letra, arrasto para o ponto 60 segundos e vou movimentar a minha spline, que vai servir como máscara, para cima, tirando da minha palavra tutorial. Percebam que aqui o ponto em Y ficou em amarelo, clico com Ctrl, ficou em vermelho, tá ok? Então minha animação está feita, tá vendo? Ponto 0, cobrindo a letra, ponto 60 frames, totalmente livre a letra, ok? Então a animação tá ok. Bom, volto aqui para minha vista em perspectiva e vou testar novamente aqui minha animação. Tá funcionando ok. Dá um pause aqui, trago esse cara para cá. Agora eu vou introduzir um objeto aqui que é a máscara spline. Está aqui nesse item, nesse ícone, né? Aqui ó, spline mask, ok? Cliquei aqui, spline mask. Agora eu vou jogar o texto para dentro dessa hierarquia. Primeiro o texto e depois a minha spline de cobertura. Ok, já está aqui, já tá funcionando, né? Já tem uma cara do que vai acontecer. Só que eu preciso fazer uma outra coisa, que é o seguinte: mudar aqui ó, um item, um parâmetro do spline mask, que é em objeto. Aqui está A união B. Eu quero B subtract A.
Então, viu? Percebam que já ficou aqui aparecendo apenas o meu texto, e quando eu dou play ele mostra a evolução, tá? A máscara não aparece, só aparece o texto. Perfeito? Então essa é a primeira parte aí da evolução desse tutorial. Então, uma vez feito isso, eu vou agora acrescentar um StudNurbs, ok? E vou jogar toda a máscara spline para a hierarquia como filho de StudNurbs. Percebo que já criou-se aqui uma extrusão daquela spline texto, né? E aí mostra a peça aqui aparecendo, surgindo, né? Tá. Então agora eu vou começar a montar aquele efeito de camadas, tá? Como que eu faço isso? Aqui em StudNurbs, vou mudar aqui a espessura dessa peça para 5 centímetros e vou criar um ObjectMoGraph clonar. E vou jogar todo mundo que está aqui em StudNurbs para esse objeto clonar. Clico aqui em clonar e mudo para Grid Array. Então ele vai formar aqui um array, né? Um pattern, vários conjuntos de letras. Eu vou diminuir aqui nesse primeiro parâmetro para 1, no segundo parâmetro também para 1, e aqui no terceiro parâmetro, onde mostra só no eixo Z, eu vou aumentar para 5. Então eu tenho 5 cópias da minha palavra tutorial, ok? Bom, só que vou colocar numa vista lateral aqui, ó, nessa vista lateral direita, e vocês vão perceber que elas estão longe uma da outra, né? Estão bem longe uma da outra. Eu vou aproximar diminuindo essa distância, tá? Ó, vou diminuir essa distância, vamos colocar aqui 50. Ainda está um pouquinho separado, vou juntar um pouco mais, ó lá, tá próximo agora, ficaram bem agrupadas. Vou deixar aqui com 35, vamos deixar com 35 aqui nesse parâmetro em Z. Percebam que elas vão ficar todas juntas aqui, ok? Então volto para a minha vista perspectiva e aí eu dou um play. Percebam que está crescendo, só que está crescendo todo mundo junto. Para dar uma impressão de que elas estão evoluindo em camadas, eu vou aplicar um efeito chamado Step, tá? Então venho aqui, seleciono meu objeto clonar, MoGraph, Effector e Step. Bom, clicando aqui em Step, percebam que está meio esquisito aqui e tal. Por quê? Porque o item escala está acionado. Vou tirar esse item escala, tá? Tirei o item escala e vou mexer aqui no Time Offset, ou seja, de diferença de um objeto para o outro, o offset de tempo. Só que eu vou colocar um tempo negativo para os da frente vir depois dos de trás. Então observe como que já ficou. Já deu um efeito de camadas na evolução da minha letra, tá? Então, olha só, parece que está crescendo aí, a palavra está crescendo em camadas. Ok? Mais uma vez, só deixa passar. Olha só, eu coloquei aqui um time offset de, vou colocar aqui 15, menos 15 frames, tá? Então a diferença entre uma camada e outra é de 15 frames. Bom, perfeito. Então já tem aqui uma ideia de crescimento da letra em camadas. A próxima etapa agora é eu fazer uma capa, né? Uma capa para esse miolo aqui. Vamos chamar de miolo esse tutorial aqui, e vamos colocar uma camada externa nesse tutorial. Como que eu faço isso? Segurar o Ctrl e arrastar StudNurbs, ou seja, eu criei aqui uma extrusão cópia dessa minha peça, tá? Dessa minha palavra tutorial. Olhando aqui na vista lateral direita, percebo que ele está bem aqui no meio, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar ele de forma que ele sucumba, né? Que ele ultrapasse todos os meus objetos clonares. Então clico aqui em StudNurbs e vou aumentar ele aqui, ó. E vou mudar também a posição dele para que ele fique
preenchendo todas essas camadas aqui, tá? Ok? Vamos colocar aqui na vista perspectiva. Observem que ele está aqui. Só que você consegue enxergá-lo aqui, ó, essa parte mais escura, mas está dando para ver ainda aqui as outras letras internamente. Então eu venho aqui em Caps, Fillet Cap, e vou aumentar aqui o Step para 2 e o raio para 5. Mesma coisa no segundo parâmetro, ou seja, para frente e para trás, ele vai ter um raio de 5 centímetros com uma distância de 2 centímetros de parede, ok? Então ó, já dá a impressão de que é uma capa que vem sobre a letra. Então vou dar um play aqui e a gente vai poder observar essa evolução, tá? Essa ideia aqui foi usada na introdução do Carnaval da Globo. Quem assistiu o Carnaval lembra que tem uma parte que mostra bem uma palavra escrito Carnaval fazendo esse efeito aqui, tá? Provavelmente foi feito num software 3, Cinema 4D ou então similar. Bom, o detalhe é que essa camada está vindo muito rápido e eu quero esperar um pouco para subir essa camada. Como ela está subindo muito rápido, nós vamos mudar aqui o tempo que ela está subindo. Então vamos mudar aqui o layout para animation. Deixa eu ajeitar aqui. Então, mudando o layout para animação, nós vamos vir aqui, ó, nessa segunda spline. Essa segunda spline que faz parte essa segunda extrusão, que foi aquela que a gente cresceu para ficar cobrindo todas as camadas. E vamos selecioná-la, né, essa segunda spline, e vamos dar uma diferença aqui, ó, de 15 frames, ok? Então agora ela já vai demorar um pouco mais para subir, esperando assim fechar as camadas e depois vem a capa e fecha aí a palavra tutorial, ok? Então essa é um ajustezinho que a gente precisa fazer. Vamos voltar aqui para Standard, né, apresentação Standard. Deixa eu arrumar de novo aqui na minha área de gravação. Ok, então isso feito, nós podemos agora acrescentar alguns detalhes, alguns ajustes, né? Por exemplo, vamos acrescentar um material a essa camada externa. Vamos criar um material aqui rapidinho, Create, New Material, duplo clique sobre a bolinha cinza, clique em Color, clique aqui nesse campo e vamos mudar para vermelho, ok? Vamos acionar o item reflexão, vamos aplicar uma textura Fresnel aqui, ok, para ficar com a cor mais refletindo, fecha e clica e arrasta para Extrude NURBS, a segunda Extrude NURBS aqui, percebam que já ficou vermelho. Um outro efeito que eu quero aplicar é uma diferença de cor dessas camadas. Como que eu faço isso? Clico aqui em clonar, ok, clonar, MoGraph, Effector, Random, MoGraph, Effector, aqui, Random. Aqui você desmarca a opção em parâmetros Position e em Color Mode deixa On e selecione adicionar. Você percebam que vai ficar com uma cor diferente para cada peça do nosso objeto clonar. Então isso aqui dá um efeito bacana. Quando você dá um play aqui, você vai visualizar as camadas subindo em cada uma de uma cor e depois vem o fechamento em vermelho, um vermelho mais vibrante, e fecha a palavra tutorial, ok? Bom, então essa aí foi um princípio, foi uma parte básica. Se você renderizar aqui a sua peça, vai dar para ter uma visualização um pouco melhor, um pouco mais bacana de como vai ficar. E aí tem outras etapas que precisam ser feitas para poder chegar numa introdução aí que em tutoriais futuros eu posso falar com vocês. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima. Comentem o vídeo se tiver algum erro, se tiver alguma coisa que não esteja legal. E eu vou ficar bem agradecido, e se inscrevam no meu canal.